Olá pessoal, aqui é Leonardo Montes, diretamente do campo, da região de Uberaba, Minas Gerais, trazendo mais uma reflexão. Hoje dia 29 de novembro de 2018 e o nosso tema hoje é um olhar sobre os Exus. Se você quiser ouvir outras reflexões, acesse youtube.com/Voz Espiritualista. Muito bem, este é um tema polêmico. E todas as vezes que trago um tema polêmico aqui no canal, faço questão de lembrar ao ouvinte que o objetivo das reflexões é o de compartilhar um pensamento, um ponto de vista e não o de fazer doutrina a quem quer que seja, beleza? Nesta reflexão eu vou tentar fazer uma síntese de vários assuntos que eu já abordei aqui no canal numa única reflexão, mostrando a vocês como é que nós, aqui da Casa de Umbanda União, terreiro onde eu trabalho, a forma como nós enxergamos os Exus, ok? Então, espero que tenha ficado claro esse aviso, que o que eu vou trazer aqui é a nossa visão, não estou dizendo que é a única correta ou que é a melhor, beleza? Então vamos lá. Bom, para a gente, basicamente, existe 3 tipos de Exus. Os chamados Exus pagãos, Exus batizados e Exus coroados. Qual é a diferença? O Exu pagão é o freelancer do mundo espiritual. Ele topa os trabalhos conforme a natureza do contrato. Se você for conversar com o Exu pagão, você vai observar claramente que ele não tem compromisso com o bem. Ele tem compromisso consigo mesmo. Então ele trabalha apenas para satisfazer a sua própria vontade em busca daquilo que ele deseja. Então, nessa categoria, o espírito pode tanto fazer o bem quanto fazer o mal. Geralmente é esse tipo de entidade que trabalha nessas casas onde se faz amarração e coisa do tipo. Então, é o freelancer do mundo espiritual. Dependendo da proposta do trabalho, se ele quiser, ele aceita, se ele quiser, ele não aceita. Então, são entidades que não estão compromissadas com o bem e que trabalham apenas visando o próprio umbigo. Tá, esse é o ponto. Os Exus batizados são aqueles que já compreenderam as leis divinas, já perceberam que não há como evoluir senão seguindo o fluxo das leis e que, portanto, já não fazem mais o mal. Porém, não são espíritos de luz. São espíritos que estão buscando a luz. Essa é a diferença. A maioria das pessoas hoje na internet defende uma visão de Exu como um espírito evoluído que trabalha nas trevas. Em nossa opinião, na nossa doutrina, não é assim. É o contrário. É um espírito que recentemente saiu das trevas e está buscando a luz. E já que ele compreende os mecanismos da lei divina, ele não tem outra alternativa a não ser trabalhar para o bem, para a caridade. É esse tipo de entidade que normalmente se manifesta nos terreiros de Umbanda como sendo os guardiões do médium ou do terreiro. Um Exu pagão, ele não tem participação na Umbanda, porque como a Umbanda é uma religião cuja moralidade cristã faz parte da sua estrutura, onde se trabalha para o bem e se trabalha para a caridade, não há espaço para espíritos que ainda estão com o pé na maldade. Esse tipo de Exu, Exu pagão, ele não se manifesta nos terreiros. Então, quando nós vamos, por exemplo, num terreiro e haverá uma gira de Exu, a imensa maioria das entidades que estarão ali são Exus batizados, isto é, espíritos ainda inferiores, mas que já compreenderam a necessidade de evolução e que fizeram um compromisso com a espiritualidade superior de trabalhar única e exclusivamente em favor do bem, do próximo, da caridade, para que eles próprios consigam evoluir. Bom, mas existe também uma outra categoria, são chamados Exus coroados. O Exu coroado, no nosso entendimento, é o mais alto grau de elevação dentro dessa linha de trabalho como Exu.
É quando a entidade geralmente atinge o patamar de chefe de bando, chefe de falange. Isto é, ele evoluiu tanto, ele compreendeu tanto, ele conseguiu se melhorar tanto, que ele está um degrau acima dos Exus batizados. Geralmente, esses Exus coroados, eles já se comportam de forma diferente. Eles já não falam tanto palavrão, ou quase não falam, eles quase não bebem, quase não fumam. Então, é um comportamento diferente. Aí, Léo, isso quer dizer então que se eu trabalhar com Exu coroado, eu vou fazer um trabalho melhor do que se eu trabalhar com Exu batizado? Não. Geralmente, todos os Exus que se manifestam nos médiuns comuns para trabalho, para atendimento, para descarrega, etc., são Exus batizados. Em nossa casa, por exemplo, tem apenas um Exu coroado, que é o Exu Destranca-Rua das Almas, que ele se manifesta 1 ou 2 vezes por ano através do meu intermédio. E quando ele se manifesta, ele pede um dedo de uísque e um charuto. É aí que está o charme da coisa. Não é que ele não fuma e não bebe porque ele não precisa mais. Mas ele bebe só um dedinho de uísque e fuma um charuto e consegue, com aquela energia, realizar o trabalho que ele precisa realizar o ano inteiro. Enquanto os Exus batizados, que estão um passo atrás, precisam às vezes de quantidades maiores de bebida ou de fumo para extrair aquela energia, ele, como já está mais evoluído, consegue absorver melhor da própria natureza, do ar, do sol, da lua, da água. Então ele já consegue realizar um trabalho sem tanta prevalência dos elementos. E é muito interessante observar esse processo evolutivo das entidades. Então, recapitulando, para a gente, Exu pagão não se manifesta na Umbanda. Por quê? Porque são entidades que têm um pé ainda na maldade. Como na Umbanda não há espaço para maldade, esse tipo de entidade não se manifesta. E a grande maioria dos Exus que normalmente estão nos terreiros e estão ali dando consultas, fazendo atendimentos, descarrega, etc., são Exus batizados. Isto é, Exus que saíram das trevas e que estão caminhando em busca da luz, em busca de uma sabedoria, de um conhecimento, de uma evolução de si mesmos. E, como cereja do bolo, a gente encontra eventualmente os chamados Exus coroados, que são entidades de uma hierarquia mais elevada dentro das categorias dos Exus e que normalmente assumem o papel de chefe de bando, chefe de falange, etc. Isto é, aquela entidade que congrega em torno de si um grupo de espíritos e ela se torna ali o chefe e vai conduzir aquele grupo pelos caminhos da espiritualidade. Então esse é o nosso entendimento da nossa casa a respeito dos Exus. Bom, outra coisa curiosa, nós não fazemos sacrifício para Exu, a gente nunca derramou uma gota de sangue, eu sou totalmente contrário a isso, então a gente não faz. E na tronqueira a gente coloca apenas o marafo, o fumo e as velas, não coloca nem imagem, porque eles próprios nos ensinaram que não é necessário. E nós não fazemos giras abertas com Exus. Isto é, nós não colocamos Exus nas linhas de consulta. E isso é uma coisa que eles próprios nos ensinaram, que as entidades mais aptas a prestar consulta são os pretos velhos e os caboclos. Eles geralmente vêm para nos descarregar. Então o foco do trabalho dos Exus na Umbanda, conforme nós praticamos, é o descarrego, a proteção e, quando necessário, aqueles puxões de orelha que normalmente os caboclos e pretos velhos não querem nos dar porque são muito piedosos. Como o Exu é um espírito que ainda está em processo evolutivo, muitas vezes ele não tem problema nenhum esfregar na nossa cara as nossas misérias morais e espirituais e cutucar as nossas feridas. Não para nos machucar,
mas justamente para que a gente crie vergonha na cara e se esforcem em nos tornarmos pessoas melhores, né? Esse é um ponto interessante. Em muitos lugares, Exu não fala palavrão. Em nossa casa, Exu fala palavrão. E existe uma tentativa, que eu já vi várias vezes na internet, de atribuir isso ao médium. É um médium que está colocando palavras na boca da entidade. Não é. Justamente por isso, não são entidades de luz. Não são espíritos que vieram lá do alto, todos radiosos, para vir trabalhar nas trevas. Pelo contrário, são espíritos que até ontem estavam aqui na Terra, também encarnados, fazendo besteira uma atrás da outra. Então eles estão em processo. E muitas vezes eles têm um linguajar rude, um linguajar chulo, sim. Isso não é do médium, é da entidade. Por exemplo, eu não tenho o hábito de falar palavrões assim mais cabeludos. E a entidade que trabalha comigo fala. Mas o diferencial ela não fala palavrão para ofender, para atacar, para machucar ninguém. Ela fala como é próprio do seu linguajar, que ainda é rude, o linguajar chulo, etc. E isso também é um dos motivos pelos quais a gente não coloca Exu para dar consulta. Porque a pessoa chega ali, começa com conversinha fiada na cabeça de Exu, ele vai soltar um coice nela, ele vai tacar a verdade, queimar roupa, ele vai falar coisas que talvez a pessoa não está pronta para ouvir. Então, a gente tem que lembrar isso, eles estão em processo. Eles não são espíritos de luz nas trevas. Repito, na nossa visão, na nossa interpretação da forma como a gente trabalha. Então, o Exu em nossa casa, ele vem uma vez por mês, na última sexta-feira do mês. É um trabalho fechado apenas para os trabalhadores da casa e eventuais convidados, desde que tenham permissão do chefe espiritual da casa, que é um preto velho. Então, se o preto velho autorizar, aquela pessoa vem e participa. Se não autorizar, ela não vem. Não importa se é médio, não importa se trabalha, se não tiver autorização do chefe espiritual, aquela pessoa não pode participar dos trabalhos. E geralmente, os trabalhos duram em torno de 1 hora e meia, e basicamente eles vêm para descarrego, limpeza, proteção. E aí sim, aqueles que estão presentes, se quiserem conversar, trocar ideia, pedir orientação, pode ter certeza que eles vão conseguir trabalhar e vão dar orientações ali muitas vezes bem pontuais, né, que mexe às vezes até com o brio da pessoa, mas faz parte do trabalho dessas entidades. Então é assim que nós vemos, é assim que nós conduzimos os trabalhos. E é por isso que em nossa casa, à esquerda, é a última etapa do processo de desenvolvimento. A gente não começa desenvolvendo o médium pela esquerda, porque como são entidades mais próximas da matéria, elas normalmente têm uma incorporação mais forte, uma energia mais acentuada. Então elas vêm no final do processo, porque o médium precisa começar a trabalhar sentindo as energias dos pretos velhos e dos caboclos, que são energias mais sutis. Quando ele aprende a controlar, a sentir essas energias, então ele está pronto para trabalhar com a esquerda. Então, em nossa casa, a gente não começa o desenvolvimento mediúnico com a esquerda. E é claro que a grande maioria das pessoas, quando começam, desenvolvem uma grande afinidade, né, com o Exu, com a esquerda de uma forma geral, né, porque são entidades ali um tanto quanto misteriosas. Em nossa casa, eles trabalham no escuro, a gente apaga a luz, acende só a vela, não tem a luminosidade, né, das lâmpadas. Então isso desperta muita imaginação, etc. Mas até por orientação espiritual, nós orientamos todos os médios a não se apegarem a Exu, ou a Pombagira e a Malandro, que em outra hora eu vou falar mais deles. Porque como são entidades ainda inferiores, e que estão trabalhando ali frequentemente sob a supervisão de um preto velho ou de um caboclo que pode estar incorporado ou não, essas entidades ainda estão ensaiando a sua caminhada no bem. Elas frequentemente têm de ser observadas muito de perto, porque podem exagerar. Podem exagerar no que falam, podem exagerar no fumo, podem exagerar na bebida. E aí é um processo de ajustamento entre médium, entidade e chefia da casa, para que então o trabalho possa acontecer
de forma natural. E justamente por serem mais inferiores, por terem vibrações mais pesadas, o médium que se apega a Exu, que fica chamando Exu toda hora firma a vela, toda hora faz oferenda, ele tende a ficar desequilibrado, porque é uma energia densa que atrai, que puxa para a matéria. Não é que é o Exu que está desequilibrando o médium por força da sua vontade, mas é algo semelhante ao que acontece a um espírito suicida. Quando um familiar, por exemplo, suicida e ele volta para dentro de casa, ele começa a produzir ideias suicidas nos outros. Não porque ele quer, não porque ele fica falando se mata, mas a sua vibração de suicida acaba induzindo estados suicidas nos outros. Então é preciso que ele seja afastado. Como são entidades que ainda estão começando a sua caminhada evolutiva, espiritualmente falando, então elas não podem ficar muito próximas do médium o tempo todo. Isso é o que muita gente às vezes não aceita, né, e tal, mas é assim que nós fazemos, é assim que eu aprendi nas conversas que eu já tive com entidades de vários médiuns diferentes, atuando em alguns terreiros diferentes. E aí, para a gente encerrar, isto quer dizer então que eu não posso fazer uma firmeza, que eu não posso fazer um agrado para Exu? Claro que pode, mas sempre do lado de fora da casa e sempre eventualmente ou circunstancialmente quando você achar que deve e precisa. Para a grande maioria das vezes que você necessitar de um contato espiritual com algum guia, apele aos pretos velhos ou caboclos. Porque esses sim são entidades mais evoluídas que a humanidade comum. Eles já passaram por aquilo que nós estamos passando e evoluíram, então eles estão aptos a nos ensinar. Agora os Exus, por conta da sua natureza inferior, por conta do trabalho inferior que frequentemente é lidar com os obsessores, lidar com os espíritos trevosos, tem uma vibração muito pesada, muito próxima da matéria. Repito, não são maus. Exu, quando se manifesta na Umbanda, não é mau, mas está longe ainda de ser bom. Isto não quer dizer que ele é neutro. Ele tem um objetivo, é a caridade. Se você conversar com o Exu batizado num terreiro de Umbanda e pedir um mal, ele vai falar, eu não faço isso. Você está no lugar errado. Ele não vai ficar tentado a fazer. Porque se ele ficasse tentado a fazer, então ele não poderia estar na Umbanda. Ele seria ainda um Exu pagão, vagando por aí, atendendo os próprios desejos, a própria vontade. A partir do momento em que se manifesta, ele tem um objetivo. Eu preciso fazer a caridade para que eu evolua. Porque eu não quero mais permanecer ligado às trevas. Eu quero crescer como indivíduo. E por isso a meta é a caridade. Então aqui eu costumo sempre dizer aos médiuns, Exu não é mau, mas Exu também não é bom. E Exu também não é neutro. Exu é um espírito inferior, consciente da sua inferioridade, consciente dos erros que cometeu quando estava aqui na Terra. E é bacana dizer que nem todo Exu foi bandido, como às vezes a pessoa pensa, né? O Exu era um traficante. Não, mas foram pessoas que quando estavam na Terra muito erraram. Então lhes é dada a oportunidade do lado de lá de recomeçar a sua jornada através dos serviços mais penosos, que são justamente o trabalho de guarda do médium, guarda do terreiro, enfrentamento aos obsessores, etc. Então, para você que tem curiosidade, esta é a nossa visão. É isto que eu aprendi com os guias espirituais e é assim que nós fazemos aqui em nosso terreiro. Eu vou parando por aqui. Se você quiser ouvir outras reflexões, youtube.com/Voz Espiritualista. Um abraço a todos.